E aí galerinha do YouTube, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com vocês para ensinar como criar um mini projetinho de um jogo, por exemplo, sei lá, um Tetris, essas coisas. Mas eu vou estar ensinando primeiramente como estar utilizando um Unity 3D, que é a engine que a gente vai usar. Na descrição vai dar um link para você baixar dois programas. Um deles é o Unity, outro deles é o Notepad. É um programa mais ou menos, esse programinha aqui, ó. Esse programinha aqui, que a gente vai estar usando para criar um script, que é basicamente isso daqui. Bom, vou fechar tudo aqui, vou criar um novo projeto e já volto com vocês. Falhou! Beleza, galerinha, voltei. E já depois que vocês criarem um novo projeto, instalarem o Unity, instalarem o Notepad, vocês vão criar um novo projeto e ele vai vir assim. O motivo que a gente está usando é o 3D. Dá pra criar jogo 2D e 3D aqui. Eu acho que criar jogo 3D é mais fácil, porque você consegue manusear tudo mais fácil. Bom, para começar aqui, vamos reconhecer algumas partes do Unity que está aqui. Primeiramente, nessa barrinha aqui de cima, nós temos o play, pausa e o avançar. A gente vai vir aqui nesse layout e vamos clicar 2x3. Nesse tipo de layout, como vocês vão ver diferente, ele é bem melhor porque você consegue ter uma visão de tudo. Bom, a aba Scene. A aba Scene é a aba que você pode controlar o jogo, é onde você vai construir tudo e tal. A aba Game é a câmera principal, no caso essa coisinha aqui, ó. Essa câmerazinha. Essa câmerazinha aqui, ó, se vocês clicar nela, ela tá apontada para uma direção aqui, ó. Que ela aqui é a direção de cobertura dela. Para criar jogos em primeira pessoa, tem que dar uma mexida com essas câmeras aqui, mas a gente vai ver isso mais pra frente. E a aba Hierarchy é a aba de todo o conteúdo que está em jogo, que está na tela no exato momento. Por exemplo, no caso está aqui a Main Câmera, a câmera principal, e a luz que dá para ser direcionada, né? A luz que a gente pode direcionar para onde a gente quiser. Na aba Inspector é onde tem todas as configurações do nosso objeto, no caso a Light. Aqui tem tipo direcional e tal. Daqui é tudo que configura a nossa lâmpada. A Main Câmera na mesma coisa e todo o objeto também. Bom, agora a gente vai dar uma olhada como criar uns objetos aqui em cena. Daqui na barrinha nós tem File, Edit, Assets, Game Object, Component, Windows e Help. A gente clica aqui em Game Object. Aqui a gente pode criar vários tipos de coisas. Por exemplo, a gente pode criar uma câmera, pode criar um sistema de partículas, que para jogo que vai ter sem bem detalhado e tal, sistema de partículas é bem legal. Sistemas de UI, que é texto que vai ficar na tela, por exemplo. Sistema de áudio, que é pra gente botar um áudio dentro do jogo, sei lá, por exemplo, quando a gente joga, a gente vai escutando uma música e tal. A gente tem Light, que é a mesma coisa que essa direcional Light. Tem até aqui a opção de botar ela. Mas essa daqui pra baixo são mais específicas. Já a direcional Light funciona como se fosse a cena do jogo inteiro. Você também pode criar as outras cenas, só que daí você tem que botar mais câmera e tal, transição de cena. Aqui tem os objetos 2D. Os objetos 2D é tudo configurado em Sprite. E nós, como não estamos fazendo um jogo 2D, não vai ser necessário. E aqui tem a aba 3D. Daqui a gente pode criar uma esfera, um cubo, uma esfera, uma cápsula, um cilindro, um plano, um quadrado. Esse aqui é para criar um terreno, uma árvore ou um texto 3D, que por exemplo vai ficar no bloco que você colocar. Então nós só vamos estar clicando aqui no cube. Quando você clicar, olha lá, ele gera um cubo e ó, tudo que você faz na aba Scene aparece na aba Game. Aí tudo que você mexer, por exemplo, estou mexendo nesse cubo, como vocês estão vendo, a aba Game tá mexendo também. Aí também, o que a gente pode fazer com esse cubo? Se a gente clicar nele, aqui tem as configurações do cubo, tudo que ele faz e tal. Vou dar uma explicada. Transform, toda a escala, tamanho, lugar que ele vai estar. Tudo no Unity funciona como uma escala tridimensional. No caso, o eixo X, Y e Z. Aí
Quando você clica aqui também aparece o eixo e tal. Quando você clica aqui para rotacionar, aparece os eixos que vai rotacionar e tal. Aqui na aba Transform é a mesma coisa. O eixo X, setinha vermelha, é onde a posição dele que ele vai ficar. Por exemplo, eu posso botar ele para ele ficar aqui no 1. Olha lá, já está se mexendo. Aí tudo que você está mexendo aqui influencia no que você está fazendo na aba do seu jogo. Por exemplo, lá, agora ele está no 1, tá bem distante. Não está tão distante, está na frente da câmera praticamente. Bom, a gente pode mexer a câmera também para a gente quiser, por exemplo, pode mexer para qualquer lugar. Aqui a gente aumenta, mexe com a escala dela, a grossura e tal. Só que uma câmera, isso não funciona para ela. Por exemplo, no caso do cubo, você pode aumentar ele de tamanho para os lados, pode deixar ele fininho pra caramba. Pode fazer a zoeira que a gente quiser com o cubo todo. Vou dar um Ctrl Z aqui para já voltar ao normal. Nesse outro botão aqui, nós tem a escala do cubo. Ou seja, a gente pode rotacionar ele para esticar ele, quer dizer, para qualquer lado que a gente quiser. Aí conforme a gente vira aqui, ó, se a gente olha para ele na direção, ele vira, a gente aumenta, a gente pode fazer uma parede lá. Pronto, ó, já tem uma parede para uma casa feita. Aí aqui a gente diminui e tal, aumenta e tal. É para fazer a zoeira com o cubo que a gente quiser. Eu vou voltar aqui para a mãozinha pra gente mexer com o cubo. E nós, pera aí, aqui, aí. Aí aqui tem o Cube Mesh Filter. É o filtro do cubo. Para o jogo saber que você está trabalhando com cubo, sem botar esse Mesh Filter Cube. Aí aqui, por exemplo, Box Collider. Se você botar um personagem em cima do cubo, ele vai ficar em pé. É que eu não tô com... Aqui a gente não carregou o Standard Assets aqui. Senão daria pra gente usar um objeto pré-fabricado. Se a gente marcar esse Trigger aqui, ele vai ficar congelado. Porém, se a gente não marcar e clicar no Play, olha o que acontece na nossa aba Game. Oxi. Nossa, era pra ele cair, eu pensava que ele ia cair. Legal. Tá. Era pra ele ter caído. Aí aqui, Edit Collider. Aqui você não edita o ponto de colisão dele, para criar barreira invisível. Você pode usar isso daqui para criar paredes invisíveis, para limitar as bordas do seu jogo, por exemplo. Bom, se a gente marcar esse trigger aqui, nada vai atravessar ele. Vamos só dar uma aumentada nele aqui também. Opa, não, pra cá não. Pra cá. Aí. Bom, agora a gente vamos apagar isso. Deixa eu ver se não tem mais nada pra mostrar. Ah tá, tem esse Mesh Render. Esse Mesh Render aqui é o que cuida da renderização do cubo. Então, sempre quando tiver esse negócio aqui, não mexa com isso daqui por enquanto. E esse Default Material é esse material branco que ele tem. Se você baixar uma textura, você pode botar... deixa o seu jogo assim, tal, com a textura aqui, e só clique e arrasta ela pra cá. Aí a textura vai carregando o seu bloco. Mas dependendo do tamanho, a textura fica bem zoada. Ou seja, você tem que ter as medidas do negócio certo. Bom, agora vamos dar uma olhada nos scripts. No tudo que vai controlar o jogo e tal. A maior parte do jogo é simplesmente scripts. Bom, vamos clicar no nosso cubo aqui. Vamos tirar clicar nas setinhas daqui pra gente poder mover ele pra onde a gente quiser. E vamos aqui na aba Projects. Vamos clicar aqui com o botão direito. Direito. E vamos criar aqui um novo JavaScript. Mas tem gente que prefere o C#. Porém, para quem vai criar jogo, que nem o que a gente está fazendo, quem vai criar programa usa o C# porque ele é melhor. Já o JavaScript, ele é mais fácil para criar jogo, porque o script não é tão complicado digitar os comandos. Eu já vou criar um novo JavaScript. Vou poder Enter aqui sem querer. Mas bota o nome dele de Rotation. Quer dizer, rotação, que estou acostumado a falar em inglês nesse negócio. Vai ficar assim mesmo. Nós vamos clicar com o botão direito nele. Nós vamos abrir ele no Snow Explorer. Nós vamos abrir ele usando o nosso programinha lá que a gente baixou, o Notepad++. Eu não uso um programa que já vem junto com o Unity, o Mono Develop, por ele ser um pouquinho zoado. Pra mim ele é um pouquinho zoado. Mas se vocês quiserem usar, não falo nada, preferência de vocês. Vocês vão abrir ele. Aí que tem todas essas duas configurações aqui são as funções principais. Se você criar um script,
vai vir com essas funções. Nunca apaguem elas porque elas são muito importantes para o script funcionar direito. Bom, vamos explicar aqui para que serve a function start e a function update. A function start, ela vai funcionar quando o seu jogo iniciar. Por exemplo, eu abri meu jogo. A primeira coisa que ele vai ler no jogo inteiro desculpa, tô meio doente. A primeira coisa que ele vai ler na primeira cena é a function start ou algumas outras functions que você pode criar aqui embaixo. Por exemplo, a function onGui, que é utilizada para poder criar menus. Já a function update vai acontecer sempre quando o script que vai estar rodando sempre pelo processador passar por ele. Sempre quando ele passar pelo seu processador, ele vai ler e vai executar tudo que está aqui, ó, dessas chaves aqui até essa daqui, que é o que marca o começo e o final do script. Eu uso esse daqui por causa disso também, que fica uma setinha vermelhinha aqui marcando o começo e o fim do script. Bom, vamos começar a criar as coisas aqui. Vamos dar um espaço. Nós vamos digitar isso daqui, var, um espaço, vamos ver x, float. Existem vários tipos de variáveis. Existem vários tipos de variáveis. A variável float, por exemplo, é para usar um número com vírgula. Só que no caso do int, se você botar número com vírgula, ele vai entender que são coordenadas e não vai funcionar. Vai acabar vai bagunçar seu jogo. Então, sempre que você for digitar um número, utiliza o ponto. Por exemplo, 0.01, sei lá, alguma coisa assim. Eu botei o. Aí a tipo float que vai permitir isso. Tem a tipo int, boolean. E se eu não me engano tem uma que é tipo aquelas caixinhas lá de marcar se é verdadeiro ou falso. Aí com essa variável aqui nós vamos criar o seguinte comando: transform.rotate. Que esse transform a gente não está falando para o unit, que a gente não está usando essa aba aqui. Cadê? Vai pro cubo. Essa aba aqui, transform, que nós tem a posição, a rotação e o tamanho. E a rotate é a função rotation, que é o que controla a rotação do objeto no eixo x, y ou z. Aí nós vamos, sempre quando a gente for marcar uma criação de uma rotação, coordenadas ou escala, sempre tem que dar um espaço e abrir parênteses, abrir e fechar parênteses. O primeiro eixo, que é o eixo x, você pode botar lá. Os eixos estão nessa seguinte ordem: x, y e z. Essas são as ordens padrão do Unity, que ele reconhece. Nós criamos essa variável x aqui, que nós vamos utilizar ela para poder mexer com esse x aqui. Nós vamos deixar esse x aqui e vamos trocar esse y e z aqui por 0, que nós não queremos rotacionar o nosso bloco no eixo y e no eixo z, só queremos mexer com o eixo y, no eixo x, quer dizer. Essa variável a gente utiliza ela para controlar o valor de dentro do jogo. Por exemplo, vamos deixar isso daqui por exemplo, daqui a pouco a gente cria mais variáveis aqui para a gente poder brincar mais um pouco. E cada valor que a gente botar aqui é a velocidade que ele vai rotacionar. No caso ele vai rotacionar o eixo x em tal velocidade. Por exemplo, vamos voltar aqui no nosso Unity. Para colocar o script no nosso objeto, nós vamos clicar aqui no nosso script. Vamos clicar e arrastar para o objeto que a gente quer inserir ele. No caso, o cubo. Pronto, ele já está no cubo. Quando a gente clicar, vocês vão ter aqui, ó, que vai ter esse x aqui. No caso, este x é a nossa variável x, o var x float, quer dizer. Aí, aqui a gente pode controlar aqui o valor que a gente quiser. Porém, vamos deixar aqui no 1, que ele vai rotacionar no seguinte eixo, no eixo vermelhinho aqui. Vai rotacionar 1 a cada vez que ele rotacionar, a cada vez que ele passar no seu processador. No caso aqui na rotation, no x, onde está 0, ele vai estar sempre somando 1 até ele chegar no limite máximo, que é caso dar uma volta 360 nele mesmo, ele vai voltar para o 0. E uma coisa muito importante,
que eu acabei esquecendo. Me lembrei agora. Esse negócio, esse erro aqui, ó. Ah não, ele tá abrindo o modo develop. Pera aí, eu vou dar pausa pra fazer meu computador voltar a funcionar. Porque esse negócio demora muito pra ele voltar a funcionar. E eu volto. Beleza, galerinha, ele voltou a funcionar. Já voltou. E no caso, esse erro aqui, ó, é porque tá faltando ponto e vírgula na linha 13, parágrafo 25. No caso, é no final da variável, ou é no final da nossa função transform. Eu esqueci. Oh, legal, ele abriu. No caso, sempre tem que botar ponto e vírgula no final de cada linha. Por exemplo, não de todas, em certos casos você não precisa. Por exemplo, aqui na variável a gente tem que botar. E no final de uma função do tipo transform, nós também temos que botar ponto e vírgula, senão ele não carrega. Deixa eu só fechar esse modo develop aqui. Aí. Aqui lá era o modo develop, não acho ele muito bom porque ele é meio estranho pra mim. Aí nós vamos vir aqui no nosso unit. Você vai ver que ele vai sumir esse erro aqui quando ele carregar o script. Olha lá, sumiu. Aí agora já podemos fechar. Nós setamos aqui no nosso script para ele rotacionar a cada vez que ele passar no seu processador. E agora vamos só distanciar um pouquinho a nossa câmera principal aqui pra gente ver ele rotacionando um pouquinho. Aí agora a gente vai clicar nesse play aqui. E olha o que acontece na nossa aba game. Olha lá. Essa é uma função, né, que ele vai estar sempre passando pelo seu processador. Que ele vai estar sempre rotacionando a 1 no eixo X. No caso, o eixo que ele está rotacionando agora. Se você botar -1, ele vai rotacionar para o lugar inverso. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui. E se a gente botar para ele rotacionar 20 vezes sem que passar no seu processador? Olha como fica. Fica totalmente doido com o nosso cubo. Bom, agora vamos dar uma olhada nas outras variáveis que a gente pode criar. Que é uma função bem legal para usar esse rotate. É no sol, por exemplo, nessa directional light. No caso, é a lâmpada principal no nosso jogo. Se a gente botar esse script nela, vai ficar como se o tempo estivesse passando. Por exemplo, o sol estivesse passando. Isso aí vamos botar daqui a pouco, porque a gente já vai ter um script com controle sobre o eixo X, Y e Z. Vamos parar esse negócio aqui rapidinho. E vamos voltar aqui para o nosso script. Vamos criar mais duas variáveis do tipo float. Var Z. Opa, botei var Z, dois pontos, float, ponto e vírgula. E vamos criar uma mesma para a variável y. Var y, dois pontos, float. Se vocês forem mexer com ponto e vírgula, com números quebrados, por exemplo 0,5, sei lá, vocês botam aqui no tipo float. Ou se não, se vocês não forem mexer com isso, você bota aqui só simplesmente, você bota isso daqui, int, para números inteiros. Eu costumo usar, no lugar que era para usar int, eu sempre uso float, porque daí eu tenho mais controle sobre os valores que eu vou usar. Por exemplo, eu vou botar aqui o float de novo. Vamos salvar. E no lugar dos zeros que a gente botou aqui, vamos botar y. E no lugar do outro zero, vamos botar z. Vamos salvar de novo. E vamos voltar para o nosso unit. Ele vai carregar nosso script bonitinho. E quando a gente abrir o nosso cubo, a gente tem controle sobre o eixo X, Y e Z. Agora vamos botar aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Só para testar mesmo. E agora, olha o que acontece com o nosso cubo. Ele fica rotacionando para todos os eixos ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos clicar aqui em Cube. Ó, vocês estão vendo que ele está sempre somando 1. E quando ele está próximo de chegar a 400, ele volta para o valor 0 e começa tudo de novo. Por exemplo, se a gente vir aqui e botar -2, vamos dar pausa aqui, vamos carregar de novo. Ele vai estar sempre subtraindo 1, vai estar sempre subtraindo 2 daqui e rotacionando
consequentemente para um lado diferente. Bom, vou botar aqui no 2 de novo. E daqui é o script básico, né, de movimento, né, pra quem for, sei lá, por exemplo, criar uma esmeralda que fica girando em cima do seu spawn, ou em cima da cabeça dos jogadores também. Pode usar esse tipo de variável para ela ficar rodando no eixo que você selecionar. Para ver os eixos de um objeto, vocês podem clicar nele, e clicar do lado das 4 setinhas que tem aqui, vai ter uma opção aqui. Você clica nele, aí ó, todos os eixos que tem aqui. O eixo verde vai de acordo com o que está aqui. O eixo verde, o Y, o eixo vermelho, o X, e o eixo Y, e o eixo Z, o azul. Então, galerinha, foi isso. Vamos ficando por aqui por hoje. Na próxima videoaula de como criar o nosso jogo, nós vamos estar vendo já algumas coisas diferentes. Por exemplo, como tá criando um personagem, ou criando uma movimentação para poder mover o nosso cubo quando a gente apertar alguma tecla, por exemplo, as setas. E vamos ficando por aqui com o nosso lindo cubinho aqui rodando. E olha lá, os cubinhos rodando aqui no meio da nossa tela bonita. E galera, espero que tenham gostado e fiquem bem.